Bom, pessoal, então, bom dia. Eu sou o professor João Figueiró. O Luiz já fez a minha apresentação, né? Sou professor e coordenador do curso técnico de informática e hoje eu vou falar para vocês aí sobre o que podemos aprender com a Disney, né? Vamos lá. Bom, pessoal, ao pensar em Disney, né? Pensamos na Disney World, né? E o intuito dessa palestra é passar um pouco da vivência de boa parte da experiência que eu tive ao longo da minha carreira com atendimento ao cliente, né? Vamos lá. Então, olha só, um pouquinho da minha história, pessoal. Eu coloquei aqui uma parte das empresas que eu já trabalhei. Na verdade, são muito mais do que essas. Não tão muito mais, mas faltou umas 4 aí, pelo menos. Tá bom? Então, por que eu achei interessante postar aqui essas empresas que eu trabalhei? Porque com cada empresa eu aprendi alguma coisa, né? Assim como na vida, né? Com cada situação nós aprendemos alguma coisa. Então, por exemplo, com uma determinada empresa eu aprendi uma coisa, com outra coisa. E aí a história que uma empresa que foi importante e que motivou a criação dessa palestra é a empresa chamada Gera. Tá? Então a Gera, pessoal, é uma empresa aí de software, né, uma empresa de tecnologia, que ela tem um CRM. O que é um CRM? É um sistema de gerenciamento ali do cliente. Tá? Então, o que acontece? Esse sistema, né, era mais focado para venda direta. Então, uma empresa que, por exemplo, quem usa o sistema da Gera era Boticário, Jequiti, Natura, todas essas empresas aí. O que acontece, pessoal? Na Gera, quando eu comecei a trabalhar lá, e foi em 2012, ela tinha já uns 6 anos, mais ou menos, né? E era uma empresa que crescia cerca de 2 dígitos ao ano. Muito raro isso, né? Então, na época, ela crescia no mínimo, no ano mais fraco, crescia lá 10%. Mas o normal era crescer 20%, 30% a cada ano. Então, era uma empresa que estava em franca expansão, né? E uma das características dessa empresa era que as políticas, né, do RH eram muito fortes. Então, uma coisa que o RH fez foi implementar culturas ali, tentando melhorar a qualidade, né, do serviço prestado pela empresa. E uma das coisas que o RH fez foi o seguinte: tem um livro, né, que é o livro que motivou a criação dessa palestra, que chama-se Nos Bastidores da Disney. E aí o que o RH falou? Olha, gente, todo mundo da empresa, não importa a área, vai ter que chegar, por exemplo, todas as terças e quintas, 1 hora antes, para que nós possamos fazer aí um grupo de estudo baseado nesse livro aí, Nos Bastidores. Todas as terças e quintas nós tínhamos que entrar mais cedo, né? E aí nós nos reuníamos em grupos para discutir sobre esse livro, Nos Bastidores da Disney. E a partir desse livro, a empresa conseguiu implementar algumas coisas interessantes. E é por isso que eu trouxe esse livro para trazer essa discussão para todos nós. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Antes de falar aí sobre o livro exatamente, né, vamos fazer um pouco do embasamento, né? Então, olha só, pessoal. O parque de diversão Walt Disney World, né, ele é uma homenagem ao idealizador, que é o Walt Disney, né? Na verdade, pessoal, o Walt Disney não chegou a inaugurar o Walt Disney World Resort. Ele inaugurou a Disneyland em 1955, né? E aí ele idealizou, né, um parque melhor em outro local, né, da região lá dos Estados Unidos. E aí ele escolheu a Flórida para criar esse parque que ele queria, que ele estava idealizando, né? Que seria uma sequência da Disneyland. Só que ele faleceu, pessoal, em 66. E aí o irmão dele, né, o Roy Disney, que deu sequência aí ao legado dele, e foi então o irmão dele que chegou a inaugurar aí o que todo mundo conhece como a Disney World. Tá? Pessoal, uma informação super importante. Tá? Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2017, 150 milhões de visitantes visitaram todos os parques da Disney.
né? Então mas não só o parque lá dos Estados Unidos, né? Não só os parques dos Estados Unidos. A Disney ela é um conglomerado de parques espalhados pelo mundo inteiro. Então nós temos parques da Disney no Japão, temos parques da Disney na China, na França. Então, pessoal, esses 150 milhões de visitantes são espalhados nos parques aí da Disney do mundo inteiro, tá bom? E agora falando um pouquinho sobre o livro, só fazer uma pequena introdução. O livro, o autor do livro é o Tom Conelan, tá? E ele é um estudioso da Disney, ele estudou a Disney por muitos anos, tá? E aí ele criou esse livro. Para o livro não ficar chato, o que ele fez? Ele criou personagens. E esses personagens ficavam trocando experiências entre eles a respeito da Disney, né? O que acontece? Na história, vocês têm esses personagens fictícios, né, que ele criou, eles são líderes de empresas, de diversas empresas, que vão para a Disney num programa de treinamento. E nesse programa de treinamento, né, eles vão lá para aprender como que funciona nos bastidores da Disney, como que a Disney faz para encantar os clientes, tá? A palavra da moda hoje em dia é justamente essa, como que nós podemos encantar os nossos clientes, tá bom? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês mentalizam. Quem são os concorrentes da sua empresa? Quem que vocês acham que são os concorrentes da sua empresa? E aí eu vou fazer uma pergunta agora. Quem são os concorrentes da ESSA? Pessoal, naturalmente, por exemplo, agora que eu perguntei quem são os concorrentes da ESSA, vocês podem pensar assim, os concorrentes da ESSA são as outras escolas técnicas. Não está certo, professor? Tá meio certo. Na verdade, pessoal, a primeira lição do livro é o seguinte: concorrente é qualquer empresa com a qual o cliente o compara, ou comparará. O que isso significa? Pessoal, imagine o seguinte: imagine que eu fui no Outback. Fui no Outback esses dias. Um exemplo. Qual que é o padrão de atendimento do Outback? Não é um ótimo padrão? Dificilmente você vai no Outback e vai ser mal atendido. Geralmente os garçons, os funcionários são bem atenciosos, não é verdade? O que acontece? Então eu fui lá e tive uma boa experiência com o Outback, com o atendimento do Outback. E aí, por exemplo, eu chego na ESSA. Só que quando eu chego na ESSA, eu espero que o atendimento seja igual ou melhor. Porque o meu parâmetro de atendimento é o do Outback. Não importa se o Outback é de outro segmento. Para o cliente, as pessoas não fazem só esse tipo de comparação de empresas entre o mesmo segmento. Elas comparam o nível de serviço de empresas de diferentes segmentos. E aí é o erro quando nós achamos que os nossos concorrentes são apenas os concorrentes diretos dos segmentos da nossa empresa. Tá? Então, essa é a primeira lição da Disney. Né? Então, isso faz, né, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, porque a Disney é a nossa concorrente, no caso da ESSA, né? Eu tô falando nossa porque eu trabalho na ESSA. Vocês entenderam o tamanho aí da responsabilidade? Então, na verdade, os concorrentes de todas as empresas são todas as empresas. Tá? Por quê? Os clientes passam por experiências nas diversas empresas e vão comparar com a sua empresa. Tá? Pessoal, vamos entrar agora na lição 2, tá? Que é a fantástica atenção aos detalhes. Vocês vão perceber que a Disney ela é obcecada. Então, vamos aos exemplos. Prestem atenção, pessoal. Nós temos aqui duas ruas. Né? Nós temos uma rua extremamente limpa, harmonizada, arquitetonicamente é uma harmonia, né? Você não tem prédios novos junto com prédios antigos, né? Olha o asfalto, olha a qualidade desse asfalto, gente. Lindíssimo, né? Você não vê uma bituca de cigarro no chão. E agora, pessoal,
Observe uma clássica rua aí das nossas cidades, né? É o que nós normalmente vemos. Então, pessoal, a Disney, quando ela foi idealizada lá pelo Walt Disney, né, ele já tinha essa idealização. Eu quero um lugar que seja quase que a perfeição, quase que a reprodução de um mundo ideal. Porque eu quero que as pessoas que vão até esse lugar sintam-se maravilhados, fiquem imersos naquele mundo de fantasia, né? Então, pessoal, inclusive, esse exercício que nós estamos fazendo agora, essas imagens que vocês estão vendo agora, acontece algo muito parecido no programa que chama Introduction, que é o programa de introdução aos funcionários novos da Disney, tá? Então, todo funcionário novo da Disney, ele passa primeiro por uma situação dessa, onde eles são confrontados com uma rua muito limpa, que é no caso das ruas da Disney, dos parques da Disney, e comparam também com ruas externas, sujas. Por que eles fazem isso, pessoal? Para que os funcionários novos internalizem dentro deles essa questão do apego à limpeza, né? Que isso é parte da cultura deles, e também o apego aos detalhes. Tá bom? Vamos dar sequência aqui. Outro exemplo, pessoal, então outro exemplo aqui de atenção aos detalhes é esse aqui. Quando vocês, lá na Disney, nós temos vários postes para amarrar cavalos, né? Esses postes, pessoal, primeiro que eles são idealizados, não é um poste qualquer, né? É um poste que foi feito ali especialmente para os parques da Disney. Outra coisa, pessoal, vocês estão vendo a qualidade, a conservação desses postes que servem para amarrar cavalos? Eles estão em ótima qualidade, né? O que acontece, pessoal? Diariamente, a equipe de manutenção da Disney vai lá e pinta esses postes. Diariamente, pessoal. É um trabalho assim que religiosamente eles fazem. Então, por que será que eles fazem isso? Por que vocês acham que a Disney, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando aí dos postes, né, para amarrar cavalos, por que eles são pintados diariamente? Por que vocês acham isso? Porque é o seguinte, pessoal. Imagina você, nós separamos em tudo, mesmo de forma inconsciente, né? Então a Disney não quer quebrar o encantamento do cliente. Então imagina se esse poste estivesse sujo, não ia passar uma má impressão de algo largado? Aí o cliente chega lá e fala: nossa, parece que a Disney não está tão bem, porque aqui está meio detonado. Então, para que não ocorra isso diariamente, aqui eu estou dando o exemplo do poste para amarrar cavalo, mas isso ocorre com quase tudo lá, tá bom? Eles são obcecados por detalhes. Por exemplo, pessoal, deixa eu ver se eu consigo dar uma lupa aqui, ó. Esse aqui é o castelo da Cinderela, tá? Então, não sei se todo mundo lembra lá da história da Cinderela, né? Mas lá na Disney tem esse castelão aí, que é o castelão da Cinderela. O que acontece nesse castelo e qual que foi a atenção aos detalhes nesse castelo aqui, pessoal? Deixa eu pegar aqui uma. Vocês estão vendo aqui na base? As pedras são maiores. Na base olhando as pedras aqui do castelo, né, da Cinderela, as pedras próximas ao solo são maiores que as pedras do topo. Isso aí, o idealizador disso aí, o que ele quis fazer? Criar uma ilusão de ótica que fizesse que esse castelo parecesse maior do que ele realmente é, tá? Então, são diversos exemplos, deixa eu dar segue, de como ela presta atenção aos detalhes. Aqui nós temos outro exemplo. Nesse mesmo castelo que eu mostrei agora há pouco, que é o castelo da Cinderela, logo na entrada principal existe um mural. Um mural com algumas imagens do que ocorre na história da Cinderela. Pessoal, reparem o seguinte, ó, eu vou dar um zoom aqui, ó, para vocês observarem. Não sei se vocês lembram, né, da história da Cinderela, que ela tem aquele sapatinho, né, que ela só serve no pé da Cinderela e ela pode casar com o príncipe, né? E aqui nós temos a madrastra que criou a Cinderela
e temos as filhas da madrasta aqui, né? E olha só, pessoal, olha o detalhe, olha a atenção aos detalhes. Essa filha aqui, olha a cara dela, não tá verde a cara dela? Verde de inveja. E aqui a outra filha tá com a cara vermelha, vermelha de raiva. Então são detalhes que muitos visitantes passam por lá, acabam não percebendo. Mas quando o visitante percebe os detalhes, ele se sente feliz. Passa uma sensação. E é justamente isso que a Disney faz. Ela faz de tudo para encantar o cliente. Tá legal? Então vamos lá. Ainda falando sobre atenção aos detalhes, pessoal, temos que falar de John Hank. Tá? John Hank foi diretor, artista, desenhista lá da Disney. Tá? E ele fez um trabalho interessante com a iluminação aqui, ó, das cores de iluminação noturnas, aqui do Epcot, tá? Epcot é um parque lá na Disney, né, futurista. E tem essa cúpula aqui, né, lá, né? Essa iluminação aqui, tá vendo aquela colorida? Então todos os detalhes das cores aí foram pensadas para dar essa proporção de púrpura aqui, ó, aqui na cúpula, né? Para dar esse efeito bonito aí, tá? Então, nos mínimos detalhes aí, até mesmo na iluminação que eles tomam cuidado. Pessoal, um outro detalhe aqui sobre a atenção aos detalhes que a Disney tem, né? Que a Disney tem vários hotéis, dentro dos parques tem vários hotéis. Um dos hotéis que eu vou citar agora é o Hotel Polinésia, né? Nesse hotel, toda a parte da vegetação, ou boa parte dela, é nativa lá da Polinésia, tá? Então, para quê? Para que a pessoa que vá se hospedar nesse hotel realmente se sinta num outro país, né? Vamos dar sequência aqui. Então aqui nós temos uma observação. Então a Disney, pessoal, injeta recursos em qualquer coisa que afete a experiência de seus convidados, tanto a curto como a longo prazo. Então ela não mede esforços para satisfazer e encantar os convidados dela, que ela chama, que são os visitantes, né? Os visitantes a Disney chama de convidados, tá bom? Pessoal, agora uma pergunta. Reflitam agora. A atenção aos detalhes faz parte da cultura da sua empresa? Então, reflitam aí sobre isso. Tá? E agora uma outra pergunta, pessoal. Imagine o seguinte. Imagine a situação de um funcionário orientar o dono da empresa que está descumprindo alguma norma da empresa. Vocês acham que o dono da empresa, ao receber essa chamada, né, de um funcionário que hierarquicamente está abaixo dele, você acha que ele vai ter uma boa reação? Se isso ocorresse na sua empresa, o dono da sua empresa reagiria bem? Porque o que acontece, pessoal? Na Disney, mesmo o presidente tem que seguir as normas que todo mundo segue. E lá, como faz parte da cultura deles, por exemplo, vou dar um exemplo, o uso de crachá. Então, todos os funcionários lá são orientados a usar crachá. Se um funcionário lá não estiver usando crachá, qualquer funcionário pode orientá-lo. Você está sem o crachá. E a pessoa que está sem o crachá não pode brigar com o outro. Né? O que ela tem que agradecer. E se desculpar. Não, desculpa. Já estou com o meu crachá aqui. Ok? Porque, pessoal, faz parte da cultura deles. Tá? Então, agora, o que não ocorre em muitas empresas, né? O que ocorre em muitas empresas é os de cargo superior cumprirem só as normas que eles quiserem, né? E os de cargo inferior são obrigados a cumprir todas as normas, né? Vamos seguir aqui. Pessoal, vamos para a lição 3. Tá? Deixa eu só ver o horário aqui, porque para mim não me perder no tempo. Beleza. Então vamos para a lição 3. Todos mostram entusiasmo. Vamos lá. Então olha só que interessante, pessoal. Na Disney, né, todos os funcionários são orientados a mostrar entusiasmo. Imagina que você foi lá na Disney
né? E você foi pedir uma informação e de repente o funcionário te atende meio desmotivado, ou ele tá com raiva, não está ali entusiasmado, né? Pô, você viajou do Brasil, gastou uma grana, chegou lá e esse funcionário te tratou mal, né? Então isso vai afetar a sua experiência na Disney, né? Então lá também faz parte da cultura deles, né, de todos os funcionários demonstrarem entusiasmo. E quem não estiver com entusiasmo, por exemplo, se tem um funcionário lá que percebe que outro funcionário não está, de repente está triste ou tá estressado com alguma coisa, esse outro funcionário está autorizado a dar um sorvete para esse funcionário que está triste ou que está estressado. E o que acontece, pessoal, no nosso corpo quando nós comemos alguma coisa gostosa? A nossa reação natural é o quê? Nós nos sentimos quase que instantaneamente bem, né? Então essa cultura, né, de todo estar entusiasmado é muito importante para o encantamento do cliente. Tá legal? Então toda vez que o cliente entra em contato com a sua empresa, você tem a chance de criar algo valioso. Então, pessoal, o cliente entrou em contato contigo, é uma oportunidade de você encantar aquele cliente. Ah, aquele cliente já é um cliente fiel, mas mesmo assim você deve continuar tentando sempre encantar o cliente. Tá legal? Deixa eu fazer aquela pergunta. Um outro exemplo, pessoal, que ocorre na Disney é o seguinte: o nível de motivação, de entusiasmo dos funcionários, quando o parque é aberto, é muito maior do que quando o parque está fechando. Por quê? O nível de motivação, de entusiasmo dos funcionários tem que seguir também o nível de motivação do ambiente, né? Geralmente, quando abre o parque, tá todo mundo, os convidados, né, os visitantes, estão todos alegres, felizes. Então, também é importante que os funcionários também sejam assim. Ao passo que, quando o parque está fechando, o que acontece com os convidados, com os visitantes? Os visitantes estão com a energia mais baixa, mais relaxados, mais cansados. Então não faz sentido, ao fechamento do parque, os funcionários estarem com entusiasmo lá em cima, né? Porque eles têm que acompanhar também o nível de energia ali, no caso de quando está fechando o parque, se os visitantes estão com nível de energia mais baixo, os funcionários também não podem estar com nível de energia lá em cima, porque senão há uma discrepância e essa discrepância também é ruim, ok? Então vamos lá. Quantos funcionários da Disney são responsáveis pela limpeza? Quantos funcionários vocês acham que a Disney tem da limpeza? Pessoal, é o seguinte, são 45 mil funcionários responsáveis pela limpeza. Nossa, aí você pensa, caramba, tem todo esse exército de responsáveis pela limpeza? Exatamente. Mas o que acontece, pessoal? Na verdade, todos os funcionários, eles, além dos cargos deles, eles também são responsáveis pela limpeza. Então, se eles estão andando pelo parque e eles observarem algum papel no chão, alguma sujeira, eles são orientados a irem lá discretamente e recolher e jogar fora. Então, além dos funcionários que já são específicos da limpeza, o restante, todos os funcionários, de modo geral, também são responsáveis. Tá bom? E é por isso que os parques da Disney são tão limpos, né? Pessoal, vamos para a lição 4 aqui, que tudo mostra entusiasmo, né? Então, o que acontece, pessoal? Além de todos os funcionários demonstrarem entusiasmo, o que a Disney se preocupa também é que tudo que eles puderem fazer para entusiasmar também os próprios funcionários, eles vão fazer. Então, por exemplo, pessoal, aqui nós temos o hall dos presidentes, né, que fica na Praça da Liberdade, lá no Magic Kingdom, tá bom? O que acontece? Nesse hall dos presidentes tem todos os presidentes dos Estados Unidos. E
como que, por exemplo, lembra da obsessão aos detalhes? Talvez esses presidentes mais antigos, George Washington, Abraham Lincoln, por exemplo, as roupas deles, né, foram feitas com ferramentas da época deles. Não fizeram com ferramentas atuais. Os tecidos também foram confeccionados com máquinas daquela época. Inclusive, pessoal, e também os pontos dados na costura era a mesma técnica de ponto da época. Para que isso, pessoal? Muitos dos visitantes nem perceberiam isso, esses detalhes, né? Mas isso não é feito para os visitantes. Isso é feito para os próprios funcionários. Por quê? Para eles acreditarem na obsessão da atenção aos detalhes e na obsessão da necessidade do entusiasmo, né? Então, eles não economizam, pessoal, em termos de qualquer coisa, qualquer ação que eles podem fazer para que vai gerar ali uma experiência boa, não só para os convidados, mas também para os funcionários. Tá bom? Eu estou usando muito a palavra funcionário para alguém que trabalha lá, presta serviço para a Disney. Mas, na verdade, pessoal, quem trabalha lá na Disney, eles não chamam de funcionário, eles chamam de membros do elenco, tá bom? Então, um funcionário lá é chamado de membro do elenco, tudo bem? Então, ainda referente a esse assunto aqui que eu falei das vestimentas, né, desses bonecos de cera que representam os presidentes, né, dos Estados Unidos. Qual que é o intuito disso, pessoal? Os convidados nunca vão notar a diferença, mas os membros do elenco vão. Isso que é importante, pois tudo gera entusiasmo. Tá? Vamos lá, só estou desligando aqui o negocinho. Vamos lá, pessoal. Outra coisa. Então, lá no livro, tem uma ideia, né, de como que uma empresa pode criar entusiasmo nos próprios funcionários, né? E uma ideia que surgiu lá no livro era a seguinte, de cartões de visita para todos os funcionários. Porque, normalmente, o que ocorre numa empresa? Você vai ter somente funcionários chaves, né, que são aqueles funcionários de destaque com cartões de visita, né? E aí o que ocorre? Para que todos se sintam importantes, existe a ideia no livro de, por exemplo, criar um cartão para todos os funcionários da empresa, um cartão de visita para todos os funcionários da empresa. É uma opção barata e é uma opção que permite, né, que os funcionários se sintam aí mais importantes, né? E aí no livro ele coloca assim, ó, por que não colocar gerente de atendimento no cartão de todos? Então imagina o seguinte, você é sei lá, da recepção. Não, recepção não. Imagina que você é da faxina. Você é responsável pela limpeza. Mas mesmo assim, em algum momento você pode ter contato com o cliente. E aí você vai ter lá o seu cartão da empresa, né? O seu cargo, responsável pela limpeza e também gerente de atendimento no cartão de todos. Vamos lá, pessoal. Lição 5. Múltiplos postos de escuta, né? O que acontece, pessoal? Normalmente, as empresas fazem pesquisa de satisfação, né? Isso é normal. Se a sua empresa não faz pesquisa de satisfação, isso é um problema, né? Porque aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Então, é importante que você meça ali a satisfação dos clientes, né? Por exemplo, aqui na ESA, normalmente a ESA faz, com uma certa periodicidade, a pesquisa de satisfação com os alunos, porque isso é importante. O que você acha da disciplina tal? O que você está achando do módulo? Então isso é importante para saber se está indo no caminho certo ou não, né? Não estou falando da ESA, mas no caso geral vale para todas as empresas. Então vamos lá. Então não basta, pessoal, só fazer a questão da pesquisa de satisfação, né? Normalmente as pesquisas de satisfação, elas são chatas, não são? É muito formal, etc. Como que ocorre na Disney?
né? Você vai ter funcionários com tablets, utilizando tablets, e aí alguns personagens, né, dos desenhos animados lá deles, por exemplo, a Minnie, o Sininho, é esse personagem que vai fazer a pesquisa com o visitante, com o convidado. Né? Então, ou, por exemplo, dessa pesquisa de satisfação ser interativa. Né? Em vez de ser aquela coisa chata, ser uma pesquisa de interação interativa, que ocorre na Disney. Tá? Então, na Disney, pessoal, além dessa pesquisa de satisfação, eles têm múltiplos postos de escuta. Então, além da pesquisa, eles também, por exemplo, escutam bastante os funcionários deles. Tá? Então, isso é muito importante, porque você ter vários canais de escuta percebendo, né, sendo o termômetro aí da satisfação do cliente para definir depois se a empresa está indo para o caminho certo ou errado. Né? Então, eles têm essa política de escutar também os funcionários. Então, ao final de cada... terminou lá a rotina de trabalho de cada funcionário, o que eles fazem? O expediente, né, terminou o expediente, cada funcionário faz uma avaliação de como foi aquele dia. Então, ele dá uma nota de 0 a 10. Então, hoje foi uma nota 7. E se foi uma nota 7, por que não foi 10? O que faltou para ser 10? E aí ele vai lá e escreve o que faltou para ser nota 10. Né? Todos os funcionários eles andam com os blocos de papel de anotação. E toda vez que eles percebem algo errado, eles anotam no papel. E depois enviam para um departamento específico que vai acatar essas anotações para também servir como escuta, né? Para melhorar aí o nível de satisfação dos clientes. Tá bom? Tem um exemplo no livro que fala o seguinte, de um restaurante lá na Disney, num dos parques da Disney, que os executivos que sempre almoçavam lá pediram para mudar o cardápio. Eles não achavam que o cardápio já estava defasado. Mas o que acontece? Eles almoçavam todo dia lá. Né? E aí os funcionários falaram assim, os funcionários ali, os garçons, né, o pessoal da cozinha ali do restaurante falou o seguinte, não, mas esse cardápio é ótimo, os nossos clientes adoram esse cardápio. E aí eles mantiveram o cardápio do restaurante. Então imaginem só se a Disney tivesse escutado só os executivos. Aí eles teriam trocado o cardápio, eles iam prejudicar, eles iam criar um mal-estar ali com os clientes, né, com os visitantes que gostavam daquele cardápio, e também com o pessoal dos funcionários ali do restaurante. Né? Então, por isso que é importante escutarmos todos os funcionários da empresa, né? Criarmos aí vários ambientes de escuta. Bom, pessoal, vamos para a lição 6, né? Que é recompensa, reconhecimento e comemoração. Tá? É o seguinte, sobre recompensa e reconhecimento, pessoal, e comemoração, são coisas que são muito importantes aí em todas as empresas. Na Disney não é diferente. Então a Disney ela tem um programa de recompensa, de reconhecimento e de comemoração. Então aquele funcionário que se destacou, que recebeu um feedback positivo do cliente, por exemplo, ele ganha uma recompensa, ele ganha um reconhecimento. E no final do ano tem uma comemoração onde essas pessoas são reconhecidas e elas são recompensadas. Tá? Então essa cultura é importante, porque pense só um segundo, se você só trabalha e você faz um bom trabalho, mas você não é reconhecido, aquele dinheiro que você ganha é bom, né, mas não te traz como é que eu faço? Aquela satisfação. Então, é do ser humano isso. Nós precisamos, ao mesmo tempo, ganharmos o nosso dinheiro e, ao mesmo tempo, sermos reconhecidos pelo bom trabalho quando assim o fizermos. Né? Vamos dar sequência aqui. Então, a primeira dica do livro é a seguinte. Faça 3 feedbacks positivos para cada um negativo.
Então, isso é mais para cargos de liderança, mas pode ser usado por todos nós em vários momentos. Então, por exemplo, para quem tiver cargo de liderança, é importante que você dá 3 feedbacks positivos para cada negativo, tá bom? Mas é claro que você não precisa ficar contando, eu já dei um negativo, agora tem que dar 3 positivos, né? A ideia é que ao longo de um ano, por exemplo, você tenha dado mais positivos, feedbacks positivos para os seus subordinados do que negativos, tá bom? Por que isso é importante, pessoal? Dar mais feedback positivo do que negativo. É claro que você não deve forçar, você não deve inventar algo positivo só para poder dar o negativo. Tem que ser algo real, algo justo, tá bom? Porque, pessoal, nós seres humanos, ao escutarmos só feedbacks negativos, isso desanima a gente, entendeu? E aquilo que a gente faz de bom, a gente começa a pensar, poxa, o meu chefe só vê as coisas ruins que eu faço, não vê as coisas boas que eu faço, né? Então, por isso que é importante. O feedback negativo é muito mais aceito quando a pessoa recebeu alguns positivos, porque ela não vai entender aquilo que é algo pessoal. Ela vai falar, não, realmente, eu preciso melhorar tal coisa, tá bom? E uma coisa importante para pensar, pessoal. A maioria das pessoas não consegue entender a terrível sensação deixada pela ausência de feedback. Pior do que receber muitos feedbacks negativos, é você não receber feedback. Tá? Por quê? Causa uma frustração. Parece que você ali não tem nenhuma importância. Parece que o seu trabalho não é visto. Né? Essa é a sensação que é passada. Né? Então, é sempre importante, pessoal, darmos feedbacks. Legal? E outro ponto, pessoal. Todas as pessoas são importantes. Né? Então, a Disney, ela promove aí sempre tenta criar uma cultura de que todos os funcionários, mesmo aquele mais baixo na hierarquia, que ele é importante. Né? Por quê? Por que é importante criarmos isso de modo geral? Porque imagina que o convidado, o visitante, vai lá passear e ele precisa ter uma experiência boa. Ele precisa ter uma experiência ótima, na verdade, não é nem boa, uma experiência ótima. Então, e todo funcionário, em algum momento, vai talvez lidar com esse visitante. Então, é importante que ele se sinta importante, porque um funcionário feliz é um cliente feliz. Um funcionário triste é um cliente triste. Imagina eu, por exemplo, um professor. Se eu chego na sala de aula, se eu chego estressado, se eu chego triste, desmotivado, a minha aula vai ser ruim. Com certeza. Muito provável que seja ruim. E mesmo que eu passe aula, dê aula normalmente, a energia que eu vou emanar para os meus alunos vai ser uma energia ruim, porque nós conseguimos sentir a energia das pessoas. Então, agora ao contrário, se eu chego bem, motivado, alegre para dar aula, é outra energia, né? E aí a aula vai render muito mais, os alunos vão aprender muito mais. Né? Então isso vale para tudo, para todos os cargos, para todas as empresas. Tá? O que podemos fazer para que os funcionários se sintam importantes, pessoal? O que vocês imaginam disso aí? Na empresa de vocês, que vocês trabalham, o que vocês acham que vocês podem fazer para fazer com que os funcionários se sintam mais importantes? Né? Então, reflitam sobre isso. No livro, pessoal, eles falam, uma estratégia que pode ser utilizada é a seguinte. Ele fala que para que possamos ter aí um incremento de fidelidade dos clientes, né, e que os grupos, né, que a empresa, os funcionários trabalham em equipe, é preciso derrubar paredes. Mas não é derrubar parede assim, pessoal, né? Não é algo literal, né? É no sentido figurado. Nesse caso, derrubar paredes é o seguinte: imagina que eu implementei na minha equipe de suporte algo que vai melhorar a performance da equipe de suporte. Só que eu não conversei com outras áreas, entendeu? Então, derrubar muros seriam as áreas conversarem entre si com o objetivo da empresa, de modo geral, ter ganhos, né? Não só aquela área específica, mas que todo mundo ganhe da empresa, tá bom?
Então, essa é a sétima lição aí do livro, que é todas as pessoas são importantes. Legal? Eu cheguei aqui ao fim da minha entrevista, olha, mas eu tenho mais algumas coisas para falar e vamos ver se tem dúvidas aí do pessoal e aí a gente vai falando aí nas dúvidas, tá bom? Esses aí são os meus contatos, tá bom? O meu nome, você pode buscar no LinkedIn através do meu nome, tem meu WhatsApp e tem aí o meu e-mail. Maravilha, João. Se quiser parar de partilhar a tela, a gente bate um papinho agora, falando um pouquinho aí sobre o tema que você abordou, que eu acho que é muito relevante, muito importante, porque trata diretamente aí com a questão de posicionamento de empresas para mercado. Surgiu alguns comentários aqui. Legal o ponto de vista de análise de concorrência. Mesmo sendo suspeito por ser aluno agora, confesso que fiz muitas comparações entre essa e o Senac, uma outra escola. E digo com toda convicção e orgulho que me surpreendi, pois a essa está tão capacitada quanto. Claro que tem todas as particularidades, mas o que me traz orgulho de ser aluno da ESA é que a instituição é realmente preocupada no ensino capacitor, com qualidade e com professores, coordenadores e funcionários motivados e muito interativos e dinâmicos. É uma consideração aqui do Ricardo que ele fez aí sobre a nossa escola. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mesmo que a gente tenha feedbacks positivos, a gente tem sempre como melhorar? Claro, Luiz. É importante sempre buscar a melhoria, né? Porque a gente não podemos nos acomodar. Os nossos concorrentes, eles não estão acomodados, eles estão querendo nos superar, né? Então é muito importante que não haja uma acomodação. Toda empresa, mesmo que estando bem, ela sempre busca inovar. E é da inovação que aí a empresa vai continuar se perpetuando aí e crescendo. Por exemplo, se a Microsoft tivesse parado lá no sucesso das versões do Windows anteriores e não inovasse, se atualizasse, ela já teria morrido. E assim também vale para as outras empresas, né? Maravilha, professor. Outra consideração aqui que foi apresentada é que a Disney, em 2013, ela fechou aí um pacote ali de jogos, né, que não davam mais lucro. Porém, isso causou aí alguma indignação aí de algumas pessoas. É como se a gente estivesse indo por um caminho e, de repente, tivesse que mudar o caminho e não atendesse todo mundo. Eu queria que você me explicasse por que mesmo a gente tentando trabalhar com excelência, trabalhar com novos objetivos, essas mudanças trazem tantas vezes tanto um mau gosto para alguns lados aí. Eu só não peguei o finalzinho ali. Mesmo que a gente tentando trabalhar a excelência, essas mudanças... Elas acabam não trazendo tanto tranquilidade para as pessoas em modo geral. A gente não consegue agradar todo mundo. E por que isso acontece, né, cara? Porque às vezes a gente tentando fazer sempre o certo acaba trazendo algumas dificuldades também. As dificuldades vão ocorrer, a própria Disney, né, que ela, em termos de atendimento ao cliente, ela alcançou um nível de excelência enorme, né, que muitos tentam alcançar esse nível de excelência, mesmo ela comete erros, mesmo ela não é perfeita, né, mas o importante é você saber onde está errando, ter um momento ali de ver onde você está errando e tentar melhorar de alguma forma. Não tem outro caminho. Maravilha, professor. Outra pergunta que surgiu aqui. Como uma empresa pode ter um diferencial no seu ambiente, na sua localidade? Bom, essa pergunta, ela não dá para dizer especificamente, porque vai depender de cada empresa, né? Mas, por exemplo, a empresa que eu trabalhei, chamada Agera, por exemplo, a Agera foi uma empresa era uma média empresa e sempre procurava trazer essas coisas diferentes. Por exemplo, esse grupo de estudo que a Agera criou, ela propiciou que os funcionários agregassem valor, agregassem conhecimento aos funcionários, e ela, através desse conhecimento adquirido pelos funcionários, ela melhorou o nível de qualidade dela. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo pessoal meu. Eu, por muitos anos, prestei suporte a sistemas, né, para sistemas ERP e CRM. Né? O que é
um sistema ERP. É um sistemão, é o sistemão da empresa, é o sistema que tem tudo. Vai ter desde o cadastro de funcionários até cadastro de produtos, vai fazer a parte do financeiro, tá? Esse é o sistema ERP. E CRM é um sistema parecido com o ERP, só que ele é mais focado em vendas, mais focado no cliente, tá? Mais focado em cliente. E aí o que acontece? Depois que eu participei desse workshop, desse grupo de estudo, né, na empresa Gera, eu melhorei, eu comecei a prestar atenção aos detalhes de como eu poderia melhorar o meu atendimento, né? Então, por exemplo, como que eu poderia diminuir o número de rechamado? O que é um rechamado? Imagina que o cliente mandou lá um problema no sistema, abriu o chamado automaticamente e chegou um chamado para mim, né? E aí eu respondi aquele chamado, e se o cliente não concordasse com a minha resolução do chamado que eu dei, ele ia reabrir o chamado, né? Então, através desse grupo de estudos, dessa questão de dar atenção aos detalhes, eu comecei a prestar atenção. Por que o cliente está reabrindo o meu chamado? Muitas vezes o cliente reabria o chamado porque ele não entendia a resolução. Talvez eu não tinha usado as palavras de uma forma mais didática para ele entender. E aí eu comecei a melhorar a minha didática na resolução dos meus problemas. E isso melhorou, diminuiu o meu nível de reabertura de chamados. Se diminui o índice de reabertura de chamados, os chamados conseguem ser entregues dentro do prazo estabelecido em contrato. Então, eu melhorei a qualidade do meu serviço, prestando atenção aos detalhes, do motivo do porquê o cliente estava reabrindo os chamados. E aí eu fui melhorando cada vez mais, ao passo que o nível de reabertura dos meus chamados era bem próximo ali de zero. Porque além de eu melhorar a minha didática, quando eu respondia os chamados, eu também, antes de responder, eu ligava para o cliente. Eu ligava para o cliente e falava: ô fulano, tudo bem? Então, aquele problema lá é o seguinte, você está com a tela aberta aí, você está com a tela do sistema aberto? Faz o seguinte, clica lá em cima, tal parte, tá vendo? Agora consulta o cliente aí, por favor. Ah, tá vendo? Esse cliente está inadimplente, por isso que ele não consegue faturar o pedido. Então ele tem que resolver, ele tem que quitar as dívidas dele, aí ele vai conseguir captar mais pedido. Então, aí eu desligava o telefone, e aí quando eu fechava o chamado, eu só estava formalizando aquilo que eu já tinha falado por telefone. E aí na resolução eu falava: conforme conversamos, o problema do cliente não conseguir captar pedidos é que o mesmo encontra-se inadimplente. Então, a atenção aos detalhes foi por conta disso. Eu comecei a prestar atenção na causa do problema. E aí resolvi. E aí o índice de reabertura dos meus chamados era ali bem próximo de zero. Era o menor índice de reabertura de todos os funcionários do suporte. Maravilha, professor. Temos mais uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, e essa aqui vai ser interessante para você refletir com a gente aqui. Como criar uma Disney em nós? Como eu posso criar uma Disney em mim? Pois acredito que sempre vem de dentro, sendo no ambiente que se enquadra com o caso que não há feedbacks. Ou sempre só há reuniões quando o pau está quebrando. Ou seja, como eu posso ser proativo e não reativo? Como a gente pode mudar esse quadro aí? Não é fácil, tá? É uma luta diária, porque imagine que para você trabalhar essas qualidades, você tem que ter tempo para se dedicar, você tem que ter tempo para parar, para refletir sobre como você pode resolver os problemas. Mas se você só apaga incêndio, você nunca tem tempo para resolver os problemas, a causa dos problemas. Então, que nem essa empresa que eu citei aqui, a Gera, como que a gente fazia esse grupo de estudos? A gente tinha que chegar antes do horário. Então, se nós entrávamos às 8, às terças e quintas, todos os funcionários tinham que chegar às 7 da manhã para participar desse grupo de estudos, desse livro, Nos Bastidores da Disney. Então, uma estratégia é encontrar algum tempo na sua agenda
para que você possa, naquele tempo, refletir sobre o que você pode melhorar, tanto pessoalmente, né, e também aí para os problemas da sua empresa, etc. Maravilha, professor. A gente está chegando no final da palestra. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais para a gente poder fazer nosso encerramento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da palestra. Tá? Esse assunto, particularmente, eu gosto muito, né? Por isso que eu trouxe para vocês. Atendimento ao cliente praticamente a minha vida, minha carreira foi boa parte dela atendendo ao cliente. E uma coisa importante que eu acabei não comentando na palestra foi o seguinte: nós, a área de atendimento ao cliente parece que é só a galera do suporte, a galera que tem aquele contato direto com o cliente. Mas a preocupação com o atendimento ao cliente tem que ser de todos os funcionários, mesmo aqueles que raramente vão ter contato com o cliente. Isso tem que estar assim, dentro de todo mundo. Tem que ser parte da cultura da empresa. Tá bom? E é isso. Obrigado por vocês terem aí acompanhado. E me sigam aí nas redes sociais.